E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de amor, tá? Vamos ver como é que estão as energias dos taurinos nesse sentido. Lembrando que é uma leitura geral, tá, gente? Então não vai ressoar para todos e tá tranquilo. E também pode estar com a mensagem invertida. E tá tudo bem. Three of Pentacles. Eu tô num processo de reconstrução aqui. Eu tô num processo de reanálise, não só a respeito de quem eu sou, mas a respeito da maneira com que eu tenho agido. Às vezes a gente tem um processo automático de resposta frente às questões da vida. Às vezes eu deixo o meu inconsciente controlar as minhas ações e isso vai virando um processo em que eu nunca mais paro para pensar sobre a maneira com que eu tenho respondido a certas coisas. Existem tipos de problemas que se repetem tantas vezes na nossa vida que às vezes chega um momento de a gente pegar e olhar para a maneira com que a gente tem respondido para esses problemas e ver se a resposta que a gente está dando é realmente uma resposta adequada ou é uma resposta automática. A gente se guia demais pelo nosso inconsciente, né? Então a questão aqui é que quando eu estou num processo de reconstrução, eu começo a analisar a maneira com que eu tenho agido, a maneira com que eu tenho enxergado as questões da vida e de que maneira que eu costumo agir frente a cada coisa da vida. A gente vai, claro, entender um pouco mais a respeito disso aqui, mas eu sinto que esse taurino com quem eu tô falando tá passando por esse processo aí. Eu tô me reanalisando e peraí, talvez não seja exatamente esse o jeito que eu tenho que agir quando determinada situação acontece. Talvez eu deva mudar a maneira de entender, de ver e de agir frente a tal situação para eu obter respostas diferentes da vida, né? Quando um ciclo está se repetindo, a gente já sabe que não entendeu a lição. Eu estou num processo de reconstrução muito forte aqui. Eu me equipei com tudo que eu podia me equipar. Então, muitos taurinos estudando questões a respeito de autoconhecimento, estudando espiritualidades, investindo em terapias holísticas de modo a eu vou tirar essa casca que tem em volta de mim, eu vou tirar essa máscara, esse personagem que sem querer eu criei a partir das coisas que eu vivi na minha infância e que não me serve mais. E aí, na medida em que eu vou me revendo e me reentendendo, eu percebo que tem uma pessoa completamente diferente dentro de mim. E que isso é positivo. O que mais aqui? Vamos ver. Eu gosto de processo de reconstrução, tá? Eu gosto. Oh, the Hermit. Gente, olha, assim, ó, a carta só confirmou o que eu senti aqui. É um processo de transformação interna. Fantástico, porque eu não ia fazer a leitura de touro agora. Eu ia fazer a leitura de peixes. E ficou na minha cabeça touro, 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 touro. E aí, a hora que eu vinha vindo aqui pro escritório, eu pensei, tá. Eu já tinha feito todo o material, inclusive, de peixes, a capinha e etc. Então tem um bom motivo aqui pra gente estar falando dos taurinos, tá? O taurino tá passando por uma reforma íntima. O taurino tá passando por um processo de descobrir quem eu sou afinal. Mas não só isso.
eles estão me trazendo muita questão de infância, eles estão me trazendo muitas feridas de infância que não foram curadas. Às vezes a gente tem a ferida da rejeição, porque o nosso pai ou a nossa mãe ou algum irmão nosso não não nos deu a atenção que a gente sentia que precisava em determinada idade. A gente é criança, a gente tem um julgamento meio falho. E se eu cresço com essa ferida da rejeição, a minha tendência é, quando estou adulto, fazer de tudo para agradar as pessoas da minha vida para que elas não vão embora. Compreende? Então eu tô aqui num modo eremita. E o que é o modo eremita? Eu me recolho. Eu me recolho dentro de mim, e isso pode ser físico, claro. Eu me recolho dos outros, ainda mais num momento de pandemia. Eu me recolho um pouco da vida social, mas quando não é físico, eu entro para dentro de mim. E eu começo a fazer essa análise cada vez mais profunda de quais são as dores que eu não curei. E eles me indicam que é no sentido emocional, tá? É muito de feridas emocionais da infância que eu não curei e que fizeram eu ter comportamentos repetitivos ao longo da vida. É muito forte a ideia de um taurino que passou a vida agradando demais os outros para que os outros não fossem embora. Que passou a vida sendo gentil, sendo querido, sendo bonzinho, sendo simpático, para que as pessoas, nossa, essa pessoa é muito legal. E é claro que o efeito é sempre o oposto, né? As pessoas desvalorizam a gente quando a gente é assim. Então tem toda essa redescoberta aí, e eu sinto que esse taurino não tá fazendo isso com pressa. Por que eu tenho essa sensação? Porque eu tenho o 3 de paus aqui no fundo, e o 3 de paus me diz que eu tô fazendo sim uma viagem emocional, mas eu tô fazendo isso com essa sensação quase nostálgica, sem aquela pressa, porque foi a pressa de conseguir resultados, tanto na minha vida amorosa quanto na minha vida de trabalho, que fez eu enfiar os pés pelas mãos muitas vezes. Então agora eu tô tendo calma comigo mesmo. Eu tô nesse processo de reavaliação, e ela é profunda como esse mar aqui. É muito profunda, tá? E tem muito forte sim a questão de estudo, tá? Tem muito forte a questão de estudo, porque o eremita é uma pessoa que ele não só fica na autoanálise, como o que ele não entende ele vai pesquisar sobre. Então a gente tem muito aqui alguém que também está investindo em terapia holística, está encontrando a espiritualidade, está estudando a espiritualidade. Eu tenho muitos múltiplos de 3 aqui. Eu tenho duas cartas de número 3 e eu tenho uma carta de número 9. É muito 3, tá? Então assim, ó, alguém veio aqui de uma relação onde houve traição. E se não foi traição, havia um terceiro elemento na relação. Era eu, ele e o trabalho. Era eu, ele e o trabalho. Era eu, ele e o estudo. Tinha um terceiro elemento aqui porque tá muito forte, tá? Às vezes eu tô com uma pessoa que prefere muito a opinião da família do que a minha e acaba me deixando para trás. E por aí a gente vai, tá? Você adapta com a sua situação aí. E o fato é que eu entendi que eu sou deixado para trás cada vez que eu me deixo para trás. Cada vez que eu estou na energia de autoabandono, e é um grande autoabandono eu deixar de ser quem eu sou, de deixar de dizer os meus nãos para dizer sim para uma pessoa só para agradar ela. Isso é um autoabandono. Então é claro que as pessoas vão me abandonar. Então a gente desenvolve desde a infância essa ferramenta para não ser rejeitado. Eu vou ser bonzinho para não ser rejeitado. E as pessoas rejeitam a gente justamente porque a gente está sendo bonzinho. Um paradoxo, né? Aliás, um paradoxo, né? Vamos adiante aqui, vamos ver o que mais. Claro que essa é uma leitura geral, tá, gente?
Para ver a sua energia específica numa leitura pessoal, me chama no número que tem na descrição do vídeo, que aí a gente fala sobre valores, horários e por aí a gente vai. Tá bom? Ali na descrição do vídeo você encontra também indicações minhas de terapeutas holísticos. Eu sigo indicando a apometria e uma profissional excelente, que inclusive é com quem eu me consulto quando eu quero fazer a apometria. E ali há uma averiguação profunda, tá? Na apometria, de todos esses bloqueios e questões da infância que a gente precisa investigar de vez em quando. Então o tarô vai te dar sim respostas a respeito do que está acontecendo aqui e agora na sua vida, mas uma análise mais profunda da sua esteira kármica talvez seja interessante uma apometria. Seguindo. King of Cups, eu tô numa profundidade. Não é nenhuma pessoa chegando aqui, não. Aqui é uma profundidade de sentimento e eu reaprendendo a navegar na minha profundidade de sentimento. Aqui, além de eu estar tentando, e eu acredito que conseguindo, alcançar um equilíbrio emocional, eu estou alcançando esse equilíbrio emocional através de eu sou sim profundo, eu agora aceito que sou profundo, eu não sou raso. E eu vou ter que entender uma maneira de manter essa minha profundidade equilibrada. Eu sou profundo, mas eu decido que antes de uma boa averiguação, de um bom entendimento, eu não vou mais mergulhar em situações rasas. Eu percebo que sou profundo e vou cuidar para não ter uma resposta emocional muito agressiva ou muito rápida frente a um acontecimento comum da vida. Porque a gente que tem esse emocional profundo, a nossa tendência é ver tudo como caos. Meu Deus, aconteceu aquela coisa. É o caos. E essa é uma resposta emocional que também está viciada. Por que eu estou reagindo de uma maneira tão exacerbada a um acontecimento que as outras pessoas reagem com tranquilidade? Talvez eu tenha que olhar para o meu emocional e entender por que eu estou reagindo dessa forma. Então tem um processo de reforma íntima acontecendo aqui muito forte, porque eu tenho sim a aceitação de que eu sou inteiro, eu sou profundo, mas eu tenho também uma análise de como é que eu posso reagir frente às coisas que acontecem na minha vida de uma maneira mais equilibrada. Por que eu falo em equilíbrio? Porque eu tenho a carta da justiça aqui no fundo do baralho, me mostrando que eu estou usando o meu racional com essa energia de espadas aqui para equilibrar os outros aspectos da minha vida. C'est fantastique. Muito bom. Eles me dizem aqui muito claramente que talvez essa seja a grande última lição aí do taurino, tá? Por quê? Porque a gente vem sofrendo. A vida das pessoas não é fácil, a gente sabe. A gente tá numa escola de 3D, né? A gente tá numa escola em que estamos aqui em 3 dimensões e a vida nessa escola, que é a Terra, ela é difícil. Quem me disser que nunca sofreu por um amor, ou que nunca sofreu por uma rejeição, ou por uma falta de emprego, por coisas mais graves, tá mentindo. A gente sabe que as pessoas sofrem. Então, esse taurino também vem de uma colheita que não é tão doce, algumas colheitas que não são tão doces, também no sentido do amor, tá? E a coisa foi tão amarga em alguns aspectos aqui nessa parte amorosa, que eu decidi que a partir de agora não. Eu vou entender o porquê é que isso segue acontecendo comigo, ou porque aconteceu algo tão grande e tão dolorido. Então eu vou entender isso de forma que, primeiro, nunca mais isso vai acontecer comigo, e segundo, eu não vou ter mais esse desequilíbrio de não usar o meu racional na hora de mergulhar numa situação emocional. Perfeito. É uma transformação geral, eles me dizem aqui. Talvez seja a grande última lição do taurino aí, antes de conseguir viver um pouco mais liberto da amarra dos problemas, dos ciclos repetitivos, e por aí a gente vai. Eu falei em libertação de ciclos repetitivos, né? Libertação, liberdade,
leveza, tá? Eu recomeço aqui. Eu recomeço de uma maneira despreocupada, que já era muito a energia que eu estava sentindo no 3 de ouros. Eu me reconstruo com leveza para recomeçar de uma maneira sem tantas questões me amarrando lá no passado. Eu abandono sim o passado, de repente eu preciso perdoar ainda algumas questões, mas eu perdoo e eu saio livre. Por quê? Porque eu quero uma vida muito mais leve. O taurino, como um signo de terra, ele tem a tendência a ter a estabilidade ali, mas se qualquer coisinha abala essa estabilidade, essa tranquilidade, isso vira um terremoto. Por quê? Porque eu sou um signo fixo, eu preciso que as coisas estejam cada coisinha no seu lugar para que eu não me desequilibre. Só que é claro que a vida vai trazer desequilíbrio porque a gente está na Terra, essa danadinha, e non é facile. Não é para ser fácil, não é. É para a gente aprender a descobrir o nosso próprio poder através das dificuldades. E esse taurino está chegando muito perto disso. Por quê? Porque finalmente está disposto a uma vida mais equilibrada em termos emocionais e racionais para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais despreocupada, para ter uma vida com um pouquinho menos de entrave, com um pouquinho menos de coisas trancando. Eu quero fluir e de repente surge um problema ali, eu já conheço esse problema, eu já resolvi uma vez. Por que isso está acontecendo? Se eu estou pegando e direcionando toda a minha energia para uma coisa mais tranquila e mais leve, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, eu preciso entender, tá? Tá maravilhoso isso aqui. Tá maravilhoso isso aqui, primeiro porque o louco é o arcano 0, gente. E como arcano 0, ele não é só um recomeço. É como se você estivesse no primeiro começo. Essa é a sensação. Eu estou zerado e minha vida começa agora. Ainda com a vantagem que a bondade de Deus traz, que é eu ainda tenho a bagagem da experiência lá de trás. Com essa bagagem e com esse início novo na minha vida, agora vai. Agora vai muito mais fácil, agora vai muito mais fluido, agora vai muito mais tranquilo, porque o que estava faltando era eu entender a minha responsabilidade dentro de cada situação que estava acontecendo. A gente falou em estabilidade, no fundo do baralho eu tenho 10 de ouros, então é o ápice da estabilidade. Eu estou caminhando não só para uma estabilidade financeira, mas eu estou caminhando para conseguir trabalhar a estabilidade de lealdade. A estabilidade de ter pessoas à minha volta que estejam me apoiando, que estejam do meu lado, que me sejam leais. Também é a construção de uma família, esse 10 de ouros aqui. O que a gente sabe que é bastante importante para um taurino, né? Porque nada grita mais estabilidade do que você ter para onde voltar de noite depois do serviço. Do que você ter pessoas que estão esperando por você em casa. Seja um filho, seja mãe, seja pai, seja marido. Ou mulher. Ou um cãozinho. Ou um gato. Vamos ver o que mais aqui. Não pulem, tá? Cara, assim, ó, no fundo do baralho antes estava a rainha de ouros e eu não quis tirar. E aqui tá ela de novo. É a rainha da estabilidade. É a rainha do autocuidado. Ela é a rainha que primeiro ela cuida de si. Claro que sem egoísmo, mas eu cuido de mim. Eu cuido dos meus frutos, eu cuido da minha abundância, eu cuido da minha segurança. E aí, como eu me torno uma pessoa que sabe fazer isso com maestria por mim mesmo, eu consigo fazer pelos outros também. Eu tenho essa questão de nutrição, tá? Eles estão me indicando uma carta que tá novamente no fundo do baralho. Eu não ia tirar, tá? Porque eu detesto falar de pessoas que vão e vêm na nossa vida ou que são agressivas. Mas tem uma pessoa aqui do seu passado que talvez tenha sido a causa dessa transformação toda aqui, no sentido de dor, tá? Uma pessoa bastante machista, bastante rígida e bastante fria, tá? Que machucava com palavras, que mentiu, que enganou. Eu não vou entrar muito nessa energia, mas cuidado que essa energia ainda tá rondando você, tá? Bobeia, essa pessoa tá aparecendo aí de novo na sua vida. Page of Cups.
Tá muito boa essa leitura, tá, Taurino? Tá muito boa essa leitura porque eu tenho aqui um recuperar da inocência. Eu recupero aquela coisa de acreditar na sinceridade do amor, mas não do amor homem-mulher, mulher-homem, homem-homem, mulher-mulher. Naquela coisa mais infantil de ver a beleza de uma grande amizade, de ver a beleza de uma lealdade forte entre pai e filho, entre mãe e filho, e por aí a gente vai. A beleza do amor pelo que ele é e não pelas pessoas que estão envolvidas. A beleza da lealdade do um cachorrinho que você chega em casa e o cachorrinho recebe você todos os dias com a mesma alegria. Isso é amor, no sentido mais leve da coisa. E esse redescobrir aqui, ele envolve muito um redescobrir o amor de verdade. Não a paixão, tá? Não tô falando do fogo que eu tenho quando encontro uma pessoa que, meu Deus... Não, eu tô falando do amor. O amor é mais leve, é um amor sem cobrança, é um amor até por mim, mas é um amor muito diferente daquele amor de apego, de desespero. Eu tô vendo o quanto é bom o amor tranquilo, o amor sem cobrança, o amor sem exigência. E isso eu só vou descobrir se eu estiver fazendo essa viagem interna que você tá fazendo, Taurino. Porque enquanto eu olhar para fora, eu só vou conhecer o amor material, o amor do apego, o amor do desespero. E eu acho que você já tá bem grandinho com as experiências de vida para perceber que esse não é o amor de verdade, né, Taurino? Perfeito. Taurino, no começo do mês eu tô de volta com uma leitura geral, tá bom? Até lá eu deixo um grande beijo para você.